Quem é Marília Ferreira de Alencar? Nunca ouviu falar? Não conhece? Pois é, essa senhora está no centro, no núcleo do furacão da República Brasileira. Então, quem é a delegada Marília Ferreira de Alencar? Única mulher entre os 34 denunciados pela PGR por tentativa de golpe de Estado no fim de 2022. Presta atenção. Ela está entre os 34 denunciados pela PGR por tentativa de golpe no fim de 2022. Mas ela conseguiu a façanha de ser protagonista nas eleições no dia 30 de outubro de 2022, nas eleições do segundo turno, e ser protagonista no 8 de janeiro de 2023. Sim, essa senhora aqui, ó, que depôs na CPI do Distrito Federal, vou mostrar uma foto dela. Quem é Marília Ferreira de Alencar? Vamos conhecer essa matéria aqui, ó, do BBC News Brasil, 21 de abril de 2025, atualizado no dia 22 de abril de 2025. Como delegada acusada de golpe planejou barrar eleitores de Lula para reeleger Bolsonaro, segundo a Procuradoria-Geral da República? Bem, bum! Estamos diante de uma bolsonarista ferrenha. Só que não. Há controvérsias. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo número 574 da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a bandeira de Minas. E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, dizia nosso conterrâneo Tancredo Neves. Então vamos lá. Essa senhora, que está aqui na BBC, apontada como uma delegada acusada de golpe, planejou barrar eleitores de Lula para reeleger Bolsonaro, segundo a PGR. Bem, só esse título aí já é suspeito, não é? Como é que você barra eleitor de Lula? Por acaso, eleitor de Lula vem escrito na testa: eu sou Lula, né? E aí a pessoa fala: você não vai votar. Ah, você é Bolsonaro, você vai votar. Seria assim? Então, esse título já é suspeito, não é? Mas como essa senhora conseguiu a audácia de estar protagonista das eleições de 2022, no dia 30 de outubro, e também no dia 23 de outubro, que foi responsável por deixar que os vândalos depredassem os prédios dos três poderes? É uma bolsonarista? Será? Vamos ver. Aqui vamos avançar aqui um pouquinho. Ó, esse recorte, aqui eu vou aumentar para vocês participarem comigo, porque a minha tela aqui é muito miudinha e a minha vista já não rende muito. Tá certo? Vamos para esse finalzinho aí, ó. A partir de análises efetuadas no materiais, aqui, vamos começar aqui, ó. Correio Brasiliense, cidade, Distrito Federal. Isso aqui fala sobre as operações do comando do departamento do coronel Jorge Naine, preso desde a quinta-feira. E aí tem o Paulo José Ferreira de Bezerra. Mas a questão está aqui, ó. Aqui que está o pulo do gato. A partir de análise efetuada nos materiais apreendidos, isso aqui já é sobre o 8 de janeiro, viu, gente? É verossímil acreditar na inexistência de um plano operacional cuja elaboração
era de competência do coronel Paulo José e de ordens de serviços, detalhou a Polícia Federal. Para a Polícia Federal, o acionamento de equipes de reforço ocorreu apenas 2 horas depois do início dos atos na Praça dos Três Poderes. A determinação para que as tropas ficassem sob aviso às vésperas do ataque. Foi então subcomandante da corporação Clepter Rosa, atual comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, quem deu a ordem para que as tropas ficassem sob aviso foi o subcomandante da corporação, Clepter Rosa, que depois virou comandante da corporação, promovido por Ricardo Capelli, o interventor de Flávio Dino e de Lula em Brasília após os atos de 8 de janeiro. As mensagens foram encontradas em aparelhos apreendidos de policiais militares que integram o 1º Comando de Policiamento Regional e do próprio DOP. Em uma delas, Bezerra encaminhou mensagem de sobreaviso em um grupo, após determinação de Clepter. O Clepter é aquele subcomandante que assumiu a Polícia Militar e virou comandante. Ali, já no dia 9 mesmo, entendeu? Então ele era o cargo de confiança do interventor Ricardo Capelli, que o Lula colocou lá como interventor. E foi esse Clepter que pediu, que ordenou que os policiais ficassem sob aviso. O que é sob aviso? Sob aviso é assim, você fica em casa, fica lá com a namorada no parquinho, fica no clube, fica jogando baralho, fica sob aviso, tá? Se precisar de você, a gente te chama, e aí você corre, pega o seu carro, põe a sua farda, vem para Brasília, põe seus apetrechos aí, né, de tropa de choque, e aí nós vamos, você vai lá para o batalhão, do batalhão você vai entrar num ônibus, nós vamos levar você lá para a esplanada dos ministérios, lá para a Praça dos Três Poderes, para vocês agirem e combaterem os vândalos que estão lá. Então, o Clepter, sabendo que depois de 33 alertas, que falaram, olha, vai ter invasão em Brasília, esse subcomandante ordenou que todos ficassem em casa. Deixou um contingente muito pequeno em Brasília no dia 8 de janeiro. Agora vamos chegar mais um pouco. E aí tem essa matéria aqui, ó, do G1. Vou dividir a tela com vocês aqui. Vamos subir aqui. Acompanha comigo. De acordo com Marília, né, a inteligência da secretaria identificou falas adversas dos bolsonaristas como sobre a invasão de prédios públicos. No entanto, ela afirmou que as falas não tinham coordenação. Apesar disso, a ex-subsecretária disse que todo o material foi repassado às forças de segurança da capital. Já no depoimento à Polícia Federal, Marília declarou que forças de segurança de diversos órgãos participavam de um grupo de WhatsApp, onde eram repassadas, desde o dia 6 de janeiro, informações sobre as movimentações dos grupos contrários aos resultados do segundo turno das eleições para a presidência da República. A Polícia Federal, a ex-subsecretária disse ainda que, a partir das 14h30, as ações violentas tomaram grande vulto com as ações de invasão e depredação dos prédios dos três poderes públicos. Ela disse que a secretaria repassou todos os dados obtidos para a Polícia Civil e Polícia Federal. Na denúncia, a PGR aponta que, apesar do compartilhamento das informações pelo grupo nas redes sociais, foi somente às 16h50, 2 horas depois das invasões,
que a subsecretária de Inteligência Marília Ferreira Alencar enviou a sua primeira mensagem no grupo informando: Força Nacional subindo agora para o Palácio. Então, a Marília, ela trabalhava ali, era uma delegada que estava sublocada ali no Departamento de Inteligência, né, da Polícia Militar do Distrito Federal, e monitorava as coisas ali, entendeu? E ela não informou com tanta precisão, segundo o que está nas denúncias, que, olha, tem gente invadindo os prédios dos Três Poderes agora, manda a tropa para lá. Não. Quer dizer, ela confirmou que as depredações começaram às 2h30 e ela só comunicou o encaminhamento da Força Nacional às 14h30. Então, de 2h30 às 14h30, 2 horas. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que ela monitorou, e aí nós temos já vários vídeos que comprovam, entendeu? Que tinha, sim, um grupo, né, de petistas, de esquerdistas infiltrados ali, que era para fazer esse serviço de quebrar lá. Entendeu? Então, ela deixou com que essa turma entrasse lá e quebrasse tudo. Foram 2 horas de vandalismo. Depois, aí ela comunicou a chegada da Força Nacional para quê? Para prender os patriotas que chegaram depois. E esses vândalos já tinham saído. Então, segundo as denúncias da PGR, né, ela facilitou para que os vândalos fizessem a destruição dos prédios dos Três Poderes. Mas, como todo o pessoal da esquerda, né, o pessoal da direita entende que essas pessoas que foram presas não têm crime, e aí são mais da metade dos parlamentares da Câmara dos Deputados que concordam com isso, pois assinaram um termo, né, para anistiar essas pessoas porque não viram crime nelas, é porque as pessoas que quebraram saíram antes e essas pessoas chegaram depois. Então, essa defasagem que ela mesmo confirmou, das 12h30, começou a entrar gente e quebrar, e que a Força Nacional só foi agir às 4h30, 2 horas depois, mostra que sim, havia ali uma espécie de flagrante preparado. Tá certo? Então, vamos continuar caminhando para as notícias que eu tenho aqui, para vocês entenderem. Agora, sobre a questão do Nordeste. A Marília estava também envolvida naquelas blitz do Nordeste. É bolsonarista mesmo? Vamos ver. Aqui tem uma matéria. Operações policiais. As operações que estão sendo investigadas foram realizadas na forma de blitz policiais em estradas e rodovias. Elas se concentraram na região Nordeste, em que Lula liderava as pesquisas de intenção de voto. Há controvérsias. O objetivo seria beneficiar o então presidente Jair Bolsonaro, impedindo que os potenciais eleitores de Lula chegassem aos locais de votação. Aí nós temos aqui, ó. De acordo com dados da investigação, o efetivo da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições foi maior no Nordeste do que nas demais regiões do país. Então, está aqui, ó. No Nordeste, foi 725 policiais empregados, no dia 30 de outubro, durante o período de votação. No Sudeste, 528 policiais. No Sul, 418 policiais. No Centro-Oeste, 381 policiais. No Norte, 230 policiais. Veículos, ônibus parados, né? Aí vem para o penúltimo parágrafo. O número de ônibus parados pela fiscalização também foi acima da média em comparação com as demais regiões do país. Por que pararam os ônibus?
Olha só, no Nordeste, pararam 2.185 ônibus, veículos, vamos supor assim. No Centro-Oeste, 893. No Sul, 632. No Sudeste, 571. E no Norte, 310. Tá. Então, eu estou lendo isso aqui, ó, mostrar para vocês, ó. Tá certo? Se quiser dar um print aí, depois vocês leem. Então tá. Agora você me fala uma coisa. Por que fazer essas blitz no dia 30 de outubro? Mais de 2.000 blitz parando ônibus no Nordeste para impedir o eleitor de votar? Ou pelo menos para atrasar o eleitor, para ele ter complicação, para chegar lá tarde? Não é complicado isso? Nada é por acaso. Será que é mesmo para prejudicar o Lula? Se bem que no Centro-Oeste houve 893 veículos, né? Pode-se dizer ônibus, né? Que foram parados, 632 no Sul, 571 no Sudeste, 310 no Norte. Bem, se quisesse prejudicar o Lula, se quisesse ajudar o Bolsonaro, não faria essas blitz nos outros estados, né? Porque principalmente no Sul e no Centro-Oeste, né? O Bolsonaro foi bem votado, muito bem votado, e houve blitz lá também. Mas no Nordeste houve 2.185 blitz, quase metade, ou, né? É quase a metade. E o Nordeste é um estado, né? É uma região grande, mas também não precisa de tanto, certo? Então vamos lá, vamos avançar. Então tá. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui para dar para a gente ler. Oh, coisa difícil aqui, viu? A delegada, tá chegando para vocês aí? A delegada Marília Ferreira de Alencar, da Polícia Federal, é a única mulher entre as 34 denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado no fim de 2022. Durante as eleições presidenciais, Marília ocupava o cargo de diretora de inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela é acusada, assim como o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, de coordenar o emprego das forças da Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar a circulação de ônibus em áreas de forte base eleitoral do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial no Nordeste. Já no dia 8 de janeiro de 2023, a delegada era subsecretária de Inteligência do Distrito Federal. Ela é acusada por ter contribuído para que as forças de segurança do Distrito Federal não impedissem a invasão e vandalização na sede dos três poderes no 8 de janeiro de 2023. Agora, meu amigo, pasmem. Esse aqui eu vou até aumentar para vocês acompanharem a leitura comigo. Último parágrafo aqui, ó. Seu advogado é Eugênio José Guilherme de Aragão, ex-vice-procurador-geral eleitoral de 2013 a 2016. Durante o período do governo da Dilma, ele era vice-procurador-geral eleitoral. Ex-ministro da Justiça do governo Dilma em 2016. Notabilizou-se por suas críticas à Operação Lava Jato, tendo afirmado que a operação estaria destruindo a economia brasileira, bem como por atuar como advogado da campanha eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República nas eleições de 2018 e de 2022, e é colunista do jornal GNN, que é um portal de esquerda. Boing! Pirou vocês? Então,
a Marília de Alencar, Marília Ferreira, essa delegada da Polícia Federal que esteve protagonista em 2 eventos, tido como, né, ação bolsonarista, está sendo defendida por um advogado que foi ministro da Dilma, ministro da Justiça da Dilma, foi subprocurador eleitoral no período da Dilma. Então, um cara que conhece o processo eleitoral, né? E olha só, foi advogado da campanha do Lula. Então, por que um homem tão ligado à esquerda estaria defendendo Marília de Alencar? É curioso. Vamos avançar. O que nós temos agora? Tá. Tem o Silvinei Vasquez. Vamos dar uma atenção para o Silvinei Vasquez? O Silvinei Vasquez é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal que comandou as operações na prática, né, com os seus subordinados para fazer essas blitz no Brasil inteiro durante o período eleitoral. Tá certo? E aí, ele chegou a ser preso. Ficou quase 1 ano preso, né? Ele foi muito protegido, de uma certa forma, mas chegou a ficar preso. Vamos falar sobre o Silvinei Vasquez, blindado pelo governo Lula. Como assim? Não era o cara que queria barrar eleitores de Lula? Vamos entender isso. Dentro da Polícia Rodoviária Federal, há uma investigação, há um processo administrativo sobre a conduta desse policial. Silvinei, lembrando, é um policial rodoviário federal aposentado. E, de acordo com o rumo que tiver essa investigação, ele pode, inclusive, perder essa aposentadoria. Então, é um processo administrativo que é bastante importante. O que aconteceu? Quando houve ali a posse do presidente Lula e a mudança ali no comando da Controladoria Geral da União, houve uma decisão do ministro-chefe da Controladoria Geral da União sobre essa investigação interna, que acabou culminando ali não num processo contra, uma decisão contra Silvinei Vasquez, mas ele poderia assinar um termo e não perder a aposentadoria. Então foi preciso mudar o esquema lá Hein? O governo Lula teve que mudar os membros lá da diretoria lá para salvar a barra do Silvinei Vasquez. O cara que queria prejudicar os eleitores do Lula no Nordeste. Não é curioso isso? Então vamos lá. Aí tem essa matéria aqui, ó. Vamos aumentar aqui para vocês acompanharem comigo. Prefeito contrata Silvinei como secretário. Isso aqui é recente, viu, gente? Esse ano aqui. Não, Esse prefeito, ó, inclusive, ele está aposentado, viu? Ele está aposentado, aposentou novo. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi nomeado secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de São José, em Santa Catarina. A nomeação foi divulgada no Diário Oficial da cidade na segunda-feira, 6. Ele foi nomeado pelo prefeito Orvínio Coelho de Ávila, PSD, reeleito em outubro de 2024 para o cargo. Entre as atribuições de Silvinei estão desenvolver políticas para o crescimento e a diversificação econômica da cidade, organizar parcerias com a iniciativa privada e incentivar o desenvolvimento econômico sustentável. O salário é de R$10 mil líquido, né? Vasquez foi preso em 2023 por Alexandre de Moraes, acusado de tentar interferir nos resultados do segundo turno das eleições em 2022. Enquanto a Débora Rodrigues come uma cadeia durante 2 anos por causa de um batom, o Silvinei Vasquez saiu da PF, aposentou cedo, da Polícia Rodoviária Federal, aposentou cedo e já está
trabalhando de secretário no governo de um partido do PSD de Kassab, né? Do Kassab, gente, aquele cara que vocês conhecem, né? Do PSD. Então, por que essa turma está protegendo Silvinei Vasquez? Se ele era o cara que tentou atrapalhar os eleitores do Lula de votar no Lula no Nordeste? Vamos avançar. Tá. Aí tem essa matéria aqui, ó, que é muito importante e ele é fundamental. Silvinei diz à Polícia Federal que aumento de blitz no segundo turno foi pedido do TSE. Hein? TSE, quem que era o TSE na época? Alexandre de Moraes. Então, as blitz que aconteceram no Brasil inteiro, em especial no Nordeste, está aqui matéria do Paulo Capelli, do dia 22 de setembro de 2023, o Silvinei diz à Polícia Federal que aumento de blitz no segundo turno foi pedido do TSE. Esse chefe da Polícia Rodoviária Federal disse à Polícia Federal que aumentos das blitz no segundo turno da eleição de 2022 foi consequência de pedido do TSE. Bum! Hein? Isso explica por que o homem está sendo protegido? Vamos caminhar. Vamos caminhar, porque tem muita coisa aqui para a gente mostrar aqui, para debater com vocês. Vamos lá? Agora, vamos aqui. Ministro Alexandre de Moraes, relator dos 2 casos blitz da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, 30/10/2022, e é o relator também da invasão dos 3 poderes no dia 8 de janeiro de 2023, onde a delegada Marília de Alencar está envolvida até o pescoço nesses 2 eventos. E o relator também é o Alexandre de Moraes, nesses 2 eventos, sendo que as blitz do Nordeste, segundo o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, foi a mando do TSE, a mando de Alexandre de Moraes. Vamos entender isso? Agora vamos ouvir o que falou Alexandre de Moraes durante essa sessão do julgamento, onde apareceu, o advogado de Marília Alencar e de Silvinei Vasquez. Vamos ver primeiro o relator falando. A acusação aponta que os denunciados se utilizaram especialmente da estrutura da Polícia Rodoviária Federal, sob o comando do denunciado Silvinei Vasquez, para obstruir o funcionamento do sistema eleitoral e minar os valores democráticos, dificultando a participação de eleitores. Após o primeiro turno das eleições de 2022, a delegada, e continua a denúncia, a delegada de Polícia Federal Marília Ferreira Alencar, então diretora de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, solicitou a elaboração de um projeto de Business Intelligence, o BI que foi dito aqui, BI, voltado aos resultados eleitorais. O objetivo era coletar informações sobre os locais onde Lula da Silva havia obtido uma votação expressiva e onde Bolsonaro havia sido derrotado, com foco especial nos municípios da região Nordeste. O desvio de finalidade da demanda foi logo percebido por Clepson Ferreira de Paula Vieira, analista de inteligência, encarregado da coleta de dados. Ele expressou perplexidade diante das solicitações de Marília Alencar, dado que o seu trabalho deveria se concentrar na segurança das eleições e não na análise de resultados que poderiam orientar as ações da Polícia Rodoviária Federal. Clepson confirmou que suas análises foram utilizadas para direcionar as ações de fiscalização da PRF no segundo turno, que se concentraram em locais onde Lula havia recebido mais de 75% dos votos. A utilização indevida das forças de segurança pública ficou ainda mais evidente após a análise dos dados extraídos do celular de Marília Ferreira de Alencar.
Apesar da exclusão das mensagens trocadas diretamente com Anderson Torres, o histórico de conversas de Marília com o delegado de Polícia Federal Fernando de Souza de Oliveira, à época diretor de operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e com a senhora Maria das Neves Viana Couto, então secretária de gabinete do ministro da Justiça, forneceu detalhes adicionais sobre as atividades ilícitas. Abre aspas. A ação excepcional de Silvinei Vasques ficou evidente pela análise do ofício 83/2023, emitido pelo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que indicava a elaboração de um único plano de trabalho para as eleições, em 27 de setembro de 2022, abrangendo as operações do primeiro e segundo turno. No entanto, isso é uma questão importante, em 26 de outubro de 2022, foi realizado um novo plano de trabalho intitulado Segundo Turno, que foi elaborado pelos denunciados. Essa alteração de planos, a partir do que agora há esses indícios de que uma operação foi realizada para mapear, isso foi objeto de uma decisão minha, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, às vésperas do segundo turno. O segundo turno foi realizado dia 30 de outubro. Nos dias 28, 29 e 30, e no dia... As questões que surgiram no TSE foram nos dias 28, 29 e 30. E no dia 30, que foi domingo, várias vezes foi o dia que Vossa Excelência teve que convocar imediatamente até o ministro Flávio Dino, que então era candidato, nos reportou de dificuldades no Nordeste durante o dia. Exatamente. Entre outras pessoas, várias outras pessoas. E em virtude dessas representações, uma representação à presidência do Tribunal Superior Eleitoral, e a decisão é de 29 de outubro, a partir de informações que eu solicitei à Polícia Rodoviária Federal e à própria Polícia Federal, e na decisão ficou expresso, no dia anterior ao segundo turno, eu leio aqui a decisão, dessa forma determinam a proibição até o encerramento do segundo turno das eleições, de qualquer operação da Polícia Rodoviária Federal relacionada ao transporte público, gratuito ou não, disponibilizado aos eleitores, nos termos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, sob pena de responsabilização criminal do diretor-geral da PRF por desobediência e crime eleitoral, além de responsabilização dos respectivos executores das medidas. E ainda, a proibição de qualquer divulgação até o encerramento do segundo turno das eleições do resultado de operações por parte da Polícia Federal, desde que relacionadas às eleições. Bem, vamos entender o que ele falou aí. Eu compactei, porque senão esse vídeo vai ficar grande. Tem coisas aí que eu entendo que é pouco de narrativa e tem aquilo que a gente entende que é uma linha de investigação que a gente tem que seguir. Porque a Comissão Cidadã de Inquérito, ela age como se fosse um inquérito mesmo. A gente está aqui investigando essas questões, né, referentes a agentes públicos que estão ocupando cargos nas instituições, e nós, como cidadão, né, a sociedade brasileira como um todo, se organizou civilmente através dessa comissão para também fazer um inquérito. E aqui nós não temos que seguir a orientação da narrativa ou, né, da tese apresentada pelo Procuradoria-Geral da República. Nós podemos defender uma tese diferente. E aí, o que vai nos levar a essa tese diferente é em função das questões que nós estamos levantando aqui. Então, presta bem atenção. A Marília ficou encarregada de elaborar, né, um documento mapeando os locais onde Lula tinha mais de 75%, ou acima de 75%, uma coisa assim, entendeu? E especificamente no Nordeste com mais ênfase, embora, como você viu aí, né, ocorreu em todos os estados do Brasil. Então, essa planilha que a Marília ajudou a planejar ou a coordenar, estabelecia o seguinte critério: onde que o Lula tinha mais votos? Qual lugar que o Lula tinha mais votos? Nesses lugares. Então vamos mapear nesses lugares. E vamos fazer blitz nesses lugares onde o Lula tinha mais votos. Bem, embora o
o Moraes, né, relatou que ele soltou uma norma no dia 29, né, proibindo qualquer coisa, a gente tem uma declaração do Silvinei Vasquez falando que quem mandou ele fazer essas blitz foi o próprio TSE. Né? Isso foi passado para ele. Então, imaginemos assim, da seguinte forma: a Marília, né, juntamente com o serviço de inteligência de onde ela trabalha, mapeou no Brasil inteiro aonde o Lula tinha mais votos. E principalmente no Nordeste, onde tinha mais de 75% dos votos. Esse mapeamento foi passado para a Procuradoria-Geral, não, para a PGR. E a PGR ficou encarregada de fazer essas blitz nesses lugares, a mando do TSE, segundo o próprio Silvinei Vasquez, que fez essa declaração, que seria uma delação premiada dele, que ele estava preso. Ele falou isso à Polícia Federal. Está registrado, está aí o Capelli, que não me deixa desmentir, na coluna dele. Tá bom. Então, em função disso, o que a gente entende? Que essa norma, né, essa orientação que o Alexandre de Moraes deu na véspera, está proibido de fazer isso. Talvez seria para livrar a cara dele da responsabilidade. Entendeu? Sendo que o próprio Silvinei falou que ele é que mandou fazer isso. Bem, então nós estamos caminhando numa linha que leva a esse entendimento. E o que reforça nesse entendimento? Que o Silvinei Vasquez recebeu proteção, né, extrema desse atual governo. Você viu aí, né, na época que ele podia perder a aposentadoria, o governo Lula tomou posse, mexeu lá na corregedoria, não sei aonde, mudou lá os membros da comissão para livrar a cara dele. Fala, você faz um ato aí, sei lá o quê, e pronto, você fica com a sua aposentadoria. E o homem já está trabalhando como secretário numa pasta, numa secretaria de uma prefeitura do PSD, partido do Kassab, que é da base do Lula. Então, essa proteção ao Silvinei Vasquez, né, que seria apontado como o cara que queria dar um golpe de Estado, reeleger o Bolsonaro, está sendo muito protegido por quem? Pelo pessoal do governo do Lula. Então, isso faz a gente pensar que essa história de blitz no Nordeste não é bem para atrapalhar o eleitor do Lula. Essa é a interpretação que a gente está tendo. Vamos agora ver a defesa da Marília. E aí você vai escutar o advogado da Marília, que já foi ministro da Justiça do governo da Dilma. Foi advogado da campanha do Lula, da campanha do PT em 2018 e da campanha do PT com Lula, né, em 2022. E ele está defendendo a Marília. Horas. Não era para ele estar batendo na Marília? Falei assim, como é que você quis prejudicar o PT? Prejudicar o Lula? Vamos a essa parte dele. Concedo a palavra ao doutor Eugênio José Guilherme de Aragão, que falará pela denunciada Marília Ferreira de Alencar. Confesso que não é sem desconforto que estou aqui na tribuna neste feito. Mas o faço com a consciência tranquila, porque conheço Marília de Alencar há quase 30 anos. A doutora Marília Alencar está sendo acusada dentro da epígrafe trama conspiratória armada e executada contra as instituições democráticas. É um crime assaz grave, gravíssimo. E não vou tirar destes eventos que ocorreram, tanto durante a eleição, quando fui advogado do presidente Lula, como também no 8 de janeiro, não vou tirar essa gravidade deles, não. São profundamente graves e esta corte tem sido um exemplo para a nossa democracia, tem sido realmente uma luz
nesses tempos tão difíceis. Eu acho que, como brasileiro, devo agradecer a esta Corte pela forma como tem atuado contra aqueles que tentaram golpear a nossa jovem democracia. Mas aqui estou no caso de Marília. Quais são os fatos? Temos dois fatos aqui. Um, durante a eleição, teria Marília atuado em conjunto com Silvinei para ajudar a montar as barreiras para que os apoiadores do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, não pudessem votar. Bem, só um parênteses. Essa fala dele é uma fala complicada, né? Porque ele afirma que a Marília, junto com Silvinei Vasquez, baixar aqui, queria atrapalhar o eleitor do Lula de votar. É complicado isso, né? Porque o eleitor do Lula não vem escrito na testa que ele é Lula. Então, esse é um fato que eu quero chamar a atenção. O outro fato é que ele está dividindo da mesma opinião que a esquerda divide, acusando o 8 de janeiro como um crime grave e que não pode ser passado desapercebido e que tem que punir todo mundo lá, que é uma tentativa de golpe mesmo. Então, ele defende o mesmo discurso que a esquerda defende, que o STF defende. E como advogado do Lula, está fazendo certo. Então, a gente percebe que a Marília está mais do lado da esquerda do que qualquer coisa. Porque o advogado diz que tem intimidade com ela, conhece ela há mais de 30 anos, trabalhou com ela, convive com ela. E esse advogado foi subprocurador-geral eleitoral na época do governo da Dilma. Então, é um cara do PT mesmo, advogado militante, né? Vamos continuar acompanhando a defesa dele. E o segundo fato, ela teria sido omissa no dia 8 de janeiro em reportar, informar, assessorar, articular a reação àqueles gravíssimos atos de ataque às instituições do Estado Democrático de Direito. Não há, nessa denúncia, nenhuma especificidade de qual foi a sua conduta. Apenas disse que ela teria elaborado um BI, que é Business Information, um boletim de informação, que teria sido usado por Silvinei. Ela preparou esse BI. Devo dizer, no entanto, que a defesa, apesar de ter instado várias vezes o senhor ministro relator para tanto, não teve acesso à mídia deste BI, a mídia concreta. Isso é muito importante, essa fala é muito importante. Ele acusa que não teve acesso a esse BI, a essa mídia, a esse mapeamento, a esse boletim, que mostra quais são os locais onde o Lula teria muito voto e teria feito as blitz. Por que isso não é público? Por que o advogado não pode ter acesso a isso? Bem, no entendimento nosso da CCI, é que essa informação é muito crucial para desvendar o caso que a gente quer desvendar. Porque se você pegar um mapeamento, vai saber aonde foi essas blitz, vai descobrir que nesses lugares aonde o Lula foi mais votado. Bem, se a blitz era para atrapalhar o governo, quer dizer, a eleição do Lula, era para ser o contrário. Nessas blitz era onde o Bolsonaro teria que ser mais votado. Mas não. Esse boletim não é disponibilizado nem para ele, nem para o Silvinei Vasquez. Ou seja, isso não pode se tornar público, porque pode revelar
o mapa da mina. Tá certo? Que a gente quer chegar nisso com o tempo e vocês acompanhem até o final para vocês entenderem. Então, continue ouvindo o advogado. Ou seja, o pendrive. Não teve acesso também a outras mídias, como os dados extraídos do celular de Fernando Oliveira, as mídias dos depoimentos de todos os PRFs, assim como a mídia do Clebson Ferreira de Paula Vieira. Que, aliás, esse policial militar, Clebson, que, aliás, nunca participava em reunião, porque ele era de escalão bem mais baixo, é dele que veio a informação de que Marília teria feito este documento para o fim de subsidiar ações no dia da eleição. Na época que eu era ministro, a Polícia Rodoviária Federal é que funcionava como órgão de inteligência do ministro, porque não havia, na Secretaria de Segurança Pública do Ministério, nenhum órgão parecido. A gente tinha que se valer das informações da Polícia Rodoviária Federal. No dia 30 de outubro, Marília estava realmente na sede da Polícia Rodoviária Federal, mas não para estar com Silvinei, e sim porque na Polícia Rodoviária Federal, nós sabemos, funciona o Centro de Comando e Controle Nacional, que, aliás, foi estabelecido na época que eu era ministro da Justiça. Foi estabelecido na sede da Polícia Rodoviária Federal, que foi um terreno melhor que se achou para aquela construção. E o Centro de Comando e Controle Nacional funciona para a Secretaria, não funciona para a PRF. Ela só está na PRF. E é claro que a doutora Marília tinha que estar no Centro de Comando e Controle Nacional no dia das eleições, como diretora de inteligência, mostrando que, sim, ela cumpriu o seu dever como delegada de polícia profissional que é, como uma pessoa que honrou os 30 anos de serviço público que ele já tem pelas costas, sendo 8 na Procuradoria-Geral da República, quando eu a conheci, e sempre tive por ela uma grande admiração pelo seu trabalho. E aí me convenci da sua inocência e, por isso, peço, portanto, que a denúncia seja rejeitada. Muito obrigado. E agora concedo a palavra ao doutor Eduardo Pedro Nostrani Simão, que falará em nome do denunciado Silvinei Vasques. A Procuradoria-Geral da República fez constar um trecho da delação premiada proferida por Mauro Cid, onde ele teria dito que Silvinei Vasques sempre buscou aumentar o contato com o então presidente Jair Messias Bolsonaro, e especialmente após assumir o comando da PRF, agindo fora de suas atribuições constitucionais e associando a instituição por ele comandada a eventos da presidência da República. Mas a colaboração premiada firmada por Mauro Cid não possui credibilidade e, principalmente, fiabilidade alguma. Bem, essa parte é importante, porque o Cid, né, o Cid, nas declarações dele, né, ele disse que o Silvinei Vasques tentava fazer coisas que o Bolsonaro não apoiava. Ele, cara, quer parecer como se fosse eu que estivesse fazendo, e não é. E porque realmente a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. E Bolsonaro tinha razão nesse aspecto, entendeu? Então o Cid falava assim, ó, ele ficava assediando o Bolsonaro, ele queria colocar as coisas dele como se fosse Bolsonaro, entendeu? O Bolsonaro é aquela coisa, não, né? Estado é Estado, governo é governo. Parece que é por aí. E ele está querendo descredibilizar a fala do Cid, né? Que Cid mentiu. Vamos continuar vendo. Ainda narra a denúncia que os denunciados teriam se utilizado especialmente da estrutura da PRF, sob o comando de Silvinei Vasques, para fins de obstruir o funcionamento eleitoral no segundo turno.
Aqui entra a figura do BI, que teria sido confeccionado para levantar dados, estatísticas eleitorais, onde o presidente Lula teria recebido 75% ou mais de votos, especialmente na região Nordeste, no primeiro turno das eleições de 2022. Aqui de suma importância clarificar que a acusação deduzida na inicial não diz que Silvinei Vasquez teria confeccionado ou teria participado da confecção do BI. A bem da verdade, a acusação narra que Silvinei Vasquez teria recebido esse BI já pronto para fins de direcionar os esforços da PRF e inviabilizar que Jair Messias Bolsonaro perdesse o poder. Bem, agora esse detalhe é importante, que o Silvinei Vasquez deu declaração, nós mostramos aí a reportagem do Capelli, dizendo que foi o Alexandre de Moraes que mandou fazer isso. Quer dizer, o Silvinei Vasquez não tinha essa planilha, ele não tinha esse mapeamento. Entendeu? Isso foi passado para ele. Isso foi um serviço de inteligência. E aí eu reporto a questão da Marília, que fez esse papel de coordenar esse serviço de inteligência, e ela ficou lá na central acompanhando isso durante o dia 30 de outubro, essas operações no Brasil inteiro. E quem está defendendo ela é um advogado do PT. Esse aí está defendendo o Silvinei Vasquez, tá certo? Então, ele disse que o mapeamento era onde o Lula tinha 75% dos votos. Curioso, né? Curioso. Por que o Alexandre de Moraes ia pedir para Silvinei Vasquez fazer blitz nesses lugares, né, nessa planilha mapeada, aonde o Lula tinha bastante voto, bastante votação, 75% de voto? Não é curioso? Né? Vamos continuar assistindo. Senhores ministros, a bem da verdade, os locais de fiscalização, os pontos fixos da PRF, não foram previstos nesse BI. Eles foram previstos no anexo 6, que é uma matriz constante no próprio planejamento da PRF. Primeiramente, ressalta-se que esse planejamento ele não é elaborado pela Superintendência Geral da PRF, mas sim pelas 27 superintendências estaduais. A matriz da PRF aqui em Brasília não tem como ter acesso a todos os dados estatísticos e pormenorizados locais e também a nível estadual. Ademais, quanto ao uso do suposto BI, isso é uma inverdade. Isso porque a própria delegada de Polícia Federal, Marília Alencar, quando prestou depoimento em sede policial, afirmou categoricamente que nunca encaminhou esse BI para qualquer servidor da PRF, incluindo Silvinei Vasquez. E para colocar aqui uma pá de cal sobre o direcionamento policial da PRF, sob o comando de Silvinei Vasquez, tendo em vista que o referido BI nunca foi disponibilizado para a defesa técnica nos autos e que a Polícia Federal não se debruçou na busca pela verdade. Esse advogado também disse que esses boletins não foram disponibilizados, ou seja, que eles não têm acesso à informação desse mapeamento que foi colocado para o Silvinei Vasquez atuar. Tá certo? E quando fala que isso foi cada uma das regionais que fez, é complicado, porque isso veio dentro de uma coordenação nacional. É o que parece. Porque o Alexandre de Moraes é que encaminhou para essa ordem para que o Silvinei Vasquez executasse essas blitz em excesso. O TSE. Segundo o próprio Silvinei Vasquez. Bem, e aí ele fala que não teve acesso a essas planilhas. Mas presta atenção agora o que ele vai falar. Para confrontar, então, os dados do suposto BI para com os dados constantes na matriz da PRF, a defesa técnica, então, sentiu a necessidade de contratar os serviços de um perito técnico para cruzar esses dados, de acordo com estatísticas oficiais constantes no site do TSE. O resultado da prova pericial é prova cabal de que não houve qualquer tipo de direcionamento de esforços. A lógica
É simples. Se o presidente Lula recebeu 75% ou mais de votos em 52% das cidades no Nordeste, por óbvio, qualquer policiamento direcionado tenderia a coincidir com, no mínimo, 52%. Mas, na verdade, senhores ministros, coincidiu com apenas 26%. A menos que os servidores da PRF sejam completos incompetentes, o que não me parece ser o caso, mas resta comprovado que não há qualquer tipo de direcionamento policial. Bem, então o que ele quis dizer? Que essas blitz que aconteceu nos lugares aonde o Lula tinha muitos votos, o Lula continua tendo muitos votos. Então, ele falou, olha, se o Lula teve 75% dos votos e o Bolsonaro 20 e poucos por cento, então a PGR fez um péssimo trabalho para o Bolsonaro. Está entendendo? Então, falar que essas blitz foi para prejudicar o Bolsonaro, é o que ele está dizendo. Não procede, porque nos lugares onde foi feito as blitz, mapeamento foi direcionado para lugares onde o Lula tinha mais de 70%, lugares que ele tinha recorde de votos, e Bolsonaro pouco. E continuou sendo assim. Né? Continue vendo. O fato é que absolutamente nenhum eleitor deixou de votar no dia do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. E aí eu pergunto, nenhum eleitor deixou de votar. E aí você pega aquele caderno de votação e fala assim, pô, todo mundo votou? Sério? Então, quem faltou, votou. Quem viajou, votou. Quem morreu, votou. Seria assim? Se ninguém deixou de votar? Não é uma pergunta salutar para esse momento? Então ele disse que não teve, quer dizer, ninguém deixou de votar, que todo mundo votou no segundo turno, lá no Nordeste. Vamos ver. Tanto é, senhores ministros, que a imprensa amplamente divulgou que o índice de abstenção no segundo turno foi o menor da história. O canal G1, um dos maiores do Brasil, no dia 30 de outubro de 2022, publicou uma matéria dizendo o seguinte: a abstenção no segundo turno é a menor desde 2006 e cai pela primeira vez em relação ao primeiro turno. Dito isso, senhores ministros, questiona-se, que golpe é esse? Hein, que golpe é esse? O que ele acabou de dizer? Que não só o Lula foi muito bem votado nesses lugares onde teve as blitz, que era para beneficiar o Bolsonaro, né? Mas, na verdade, o Lula foi muito bem votado, tão bem votado que pela primeira vez na história das eleições depois da democratização, no segundo turno, teve uma abstenção menor do que no primeiro. Então, a blitz que aconteceu nesses lugares superpotencializou os votos em Lula. Não é isso? Em vez de falar que foi para ajudar Bolsonaro, não. Ajudou o Lula. Tanto que, no segundo turno, a abstenção foi menor da história das eleições depois que veio as diretas já. Isso não é curioso? Então, essas blitz, segundo a orientação desse advogado, que está defendendo o Silvinei Vasquez, as blitz foram para beneficiar o candidato do PT. Porque não só deixou os candidatos terem o Lula ter os 75% e o Bolsonaro lá com os 23%, mas como também ninguém deixou de votar. Até quem morreu, até quem viajou, até quem não quis ir. Seria isso? Entendeu? Então vamos lá.
A denúncia também elenca que no dia 19 de outubro de 2022 houve uma reunião secreta. Aqui cabe esclarecer que sim, de fato, houve uma reunião dia 19 de outubro de 2022. Também ocorreu uma reunião no Conselho Superior da PRF, que teve início às 9 horas da manhã. De outro viés, excelências, a denúncia também elenca que no dia 30 de outubro de 2022, a delegada de Polícia Federal, Marília Alencar, teria acompanhado pessoalmente os esforços para, então, colocar em prática o policiamento direcionado no dia do segundo turno das eleições, na sede da PRF em Brasília, de acordo com a geolocalização de seu aparelho telefônico. A sede da PRF em Brasília também fica localizado o Centro Integrado do Ministério da Justiça, onde Marília Alencar lá esteve no dia do segundo turno das eleições. Quanto ao crime de dano do 8 de janeiro, Silvinei Vasquez se encontrava a mais de 2.000 quilômetros de distância. E a denúncia, com todas as vênias, não logrou êxito em comprovar que Silvinei Vasquez teria sustentado algum tipo de apoio moral quanto aos atos de vandalismo que lá foram praticados. E, além disso, nessa data, Silvinei Vasquez já se encontrava aposentado sem exercer qualquer tipo de função de mando. Hein? Já se encontrava aposentado. Hein? Então, ele foi beneficiado com uma aposentadoria precoce por sim ter ajudado o Lula nesses lugares, porque o Lula foi muito bem votado e potencializou a ponto de ter menos abstenção da história do segundo turno. Essa é a lógica. Daí porque esses integrantes, Silvinei Vasquez e Marília de Alencar, estão sendo protegidos pelo governo do Lula, né? Ele hoje é aposentado e está trabalhando numa secretaria do PSDB, do Kassab, tá certo? De uma prefeitura lá em Santa Catarina, não é isso? E a Marília está sendo defendida pelo advogado do Lula. Hein? Fala sério. Ministro da Justiça do Lula. Então, esses dois estavam a serviço, pelo que a gente entende, da campanha do PT e não da campanha do Lula. Tá certo? Agora vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos fazer uma viagem no tempo. Tá certo? Vem comigo. Presidentes de 10 partidos políticos conversaram por cerca de 1 hora com o ministro Luiz Roberto Barroso. O grupo vai na contramão da proposta de emenda constitucional 135 de 2019, que pede a implantação do voto impresso nas eleições. Desde o início, quando da criação da urna eletrônica, não há uma única acusação que pôde comprovar qualquer irregularidade. O presidente do TSE reforçou a auditabilidade, portanto a possibilidade de verificação da urna eletrônica, e destacou que se a PEC for aprovada, haverá uma maior judicialização dos pleitos. Não tem nenhuma dúvida que com o voto impresso nós vamos ter uma ampla judicialização, até pelo sentimento natural do ser humano de que na derrota ele contesta o procedimento que foi adotado. E aí a recontagem manual vai evidentemente dar diferença em relação à urna eletrônica. O que a gente pode fazer é demonstrar que o sistema é totalmente confiável. Bem, isso aconteceu, essa reunião do Kassab com esses líderes, junto com o Barroso, foi em 2021. No meio do ano, no meio do ano de 2021, Barroso era o ministro, quer dizer, ele era o presidente do TSE na época, do Tribunal Superior Eleitoral. E ele, junto com esses líderes aí, com o Kassab, liderando, derrubaram aquela emenda que o Congresso tinha aprovado, que teria que ter voto impresso em 2022. Tá certo? Então, um ano antes, houve essa bagunça toda.
E aí deu aquele bafafá todo, que o Barroso esteve lá no Congresso para falar com os parlamentares, e aí depois pega uma fala dele pelo corredor, dizendo que ele falou, né, que eleição não se ganha, eleição se toma. Ficou esse burburilho aí durante muito tempo e deixou o pessoal, né, da direita aí polvoroso. Então, ali começou o imbróglio, tá certo? Agora vamos para 17 de outubro de 2022, 2 semanas antes do segundo turno. Presta atenção. Campanha de Lula pede a Barroso ampliação do transporte público no dia da eleição. Bem, isso já foi entre o primeiro e o segundo turno das eleições, tá certo? Então, no meio do primeiro para o segundo turno, a campanha de Lula pede a Barroso. Barroso era o presidente do TSE na época, tá certo? E o Alexandre de Moraes era o presidente... Não, o Barroso era o presidente do STF na época. E o Alexandre de Moraes era presidente do TSE. Então, campanha de Lula pede a Barroso ampliação do transporte público no dia da eleição. Vai vendo isso aí, ó. Globo. Campanha do PT se reúne com Barroso para tentar ampliar transporte público no dia da eleição. Petistas vão tratar sobre processos com impacto eleitoral com o ministro do STF, que é o Barroso. Vamos lá. Aí está a reunião. Barroso autoriza transporte gratuito no dia 2, no dia do segundo turno. Prefeituras também poderão oferecer linhas especiais para locais distantes. E quem está lá reunindo com Barroso? O atual ministro do STF hoje, que foi ministro da Justiça no governo do Lula, que esteve lá no dia 8 de janeiro segurando a polícia, quer dizer, a guarda, a Força Nacional, para liberar só depois dos prédios depredados pelos vândalos para prender os patriotas. Ali, do outro lado, o Randolfo Rodrigues. Tem mais umas deputadas do PT, tem uns deputados do PT, tem aquele advogado Cacai, que estava lá, todos, né, coordenadores da campanha do Lula. Olha aí, ó, reunidos. Está aí o deputado Reginaldo Lopes, que é daqui da nossa região, de Minas Gerais, né, reunindo para pedir isso. E o Barroso autorizou. Então está aqui, ó, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido do Partido Rede Sustentabilidade, que integra a coligação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e autorizou que prefeituras e empresas necessárias, concessionárias, oferecessem transporte público gratuito no dia da eleição. Então, meu amigo, quem foi procurar a Justiça, né, o STF, o TSE, para oferecer ônibus de graça no dia das eleições foi a campanha do Lula, que na verdade é uma coisa complicada se oferecer vantagens materiais, vantagens para o eleitor votar, né? O voto é obrigatório, mas a pessoa, se ela não quiser votar, depois ela justifica. Mas ele tem que ir para os seus próprios meios. Eu entendo assim. Se você oferece uma vantagem para ele no dia da eleição, você está cooptando aquele eleitor. Então vamos oferecer para ele um ônibus gratuito. Ó, vai lá, estou te dando um ônibus, vota na gente, você é bonzinho. Isso aí já é um absurdo, no meu ponto de vista, tá certo? E esse movimento aí, essa ação, essa parceria, essa dobradinha STF com a campanha do Lula para oferecer ônibus de graça, entendeu? Aconteceu na véspera, assim, 10 dias antes das eleições, né? Vai vendo. Tá aí, ó. A turma reunida. Deixa eu ampliar aqui para ver se a gente consegue identificar mais pessoas que estão aí nessa bagunça aí. Ó, tá aí a turminha. Tá lá o advogado Cacai, tá o Randolfo, né? Aí o Flávio Dino, o Reginaldo Lopes, aquelas deputadas, parece que tem uma lá do Sul, né? Tem uma turma aí e tal. Essa turma aí.
Agora, o que está no texto aqui? Vamos ler o texto. O ministro... Rapaz, aqui está pequenininho. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, recebeu nesta segunda-feira, 17, um grupo de parlamentares e advogados que pedem transporte público gratuito para todos os municípios brasileiros, no segundo turno das eleições, em 30/10. Barroso é o relator da arguição, né, de descumprimento de preceitos fundamentais 113, atualizada pela Rede Sustentabilidade. No primeiro turno, o ministro havia determinado que o transporte fosse mantido em níveis normais. Agora, os parlamentares da Federação Brasil da Esperança, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva e advogados do grupo Prerrogativas pedem que ele volte a analisar a matéria. Barroso se comprometeu a analisar os pedidos com a brevidade possível. Ao deixar o STF, o senador Randolfo Rodrigues do Rede, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, Marcelo Macedo, e o senador eleito Flávio Dino, PSB do Maranhão, conversaram com jornalistas e enfatizaram a necessidade de cumprimento do direito constitucional de deslocamento nos dias da eleição. Bem, o direito constitucional eu também defendo. Tem que ser dado o direito a todos os eleitores de votar. Tá certo? Ninguém pode barrar os eleitores de votar. Não se pode fazer blitz para barrar os eleitores de votar. Não se pode colocar ônibus no meio da rua para parar o eleitor na hora que ele vai votar. Primeiro vocês querem oferecer o ônibus de graça para eles. Depois vocês pedem para parar o ônibus. Nos lugares onde o Lula tem muito voto. Explica isso aí para nós, pessoal. Porque sim, quem disse isso foi o Silvinei Vasquez, que o TSE que pediu para ele fazer essas blitz. Então, olha de onde nasceu a ideia dos ônibus de graça, para todo mundo pegar ônibus, vai votar de graça. E depois as blitz seguram os ônibus. Vai vendo. Vamos ver mais aqui. Né? Porque a campanha do Bolsonaro teve a cara de pau de pedir a intervenção do TSE para evitar que as pessoas tivessem oferta de transporte público do jeito que elas precisam para poder votar. Se você aí que ainda está na dúvida, leve isso em conta. O cara é contra o eleitor e votar, só isso. Não, em São Paulo vai ter ônibus extra, né? 2.000 ônibus a mais, uma forte pressão, inclusive do PT e de outros partidos, em cima do prefeito Ricardo Nunes. E na última hora resolveu colocar, na última hora não, na quinta-feira, anunciou que vão ter ônibus a mais, porque a periferia de São Paulo, por exemplo, você tem problema de deslocamento muito grande, e na periferia de São Paulo, tradicionalmente o Haddad é bem votado, o Lula é bem votado, então essa questão do transporte, de fato, virou uma preocupação da campanha do Lula. Você está entendendo? O que ele acabou de falar? Isso aí do UOL, a turma do UOL. Que na periferia de São Paulo tem que colocar ônibus de graça para a turma, para votar. Porque a turma ali é o eleitor do Lula. E as blitz aconteceram onde o Lula tem mais voto. Então vamos entender isso. A campanha do Lula procura a justiça, o STF, para autorizar ônibus de graça para os eleitores do Lula? Isso aí não é compra de votos? Não é suborno do eleitor? Isso não é complicado? Essa dobradinha durante as eleições, por isso que a turma foi protestar depois do dia 30 de outubro. Essa é uma das coisas que levou isso, entendeu? Então vamos lá. 30 de outubro de 2022, durante o segundo turno. Vamos ver isso aí. Aí tem, TSE proíbe PRF de fazer operações que afetem transporte público. Como assim? Se foi o próprio Alexandre de Moraes que ordenou, segundo o próprio Silvinei Vasquez.
Então, vamos ver o que tem mais aqui. Ó, eu grifei esse pedaço aí. Deixa eu ampliar aqui para a gente ver se eu consigo ler também. O ministro atendeu o pedido do deputado Paulo Teixeira, do PT, Paulo Teixeira, do PT, de São Paulo, que acionou o TSE pedindo providências para que a Polícia Rodoviária Federal não fosse mobilizada em favor da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, e em desfavor da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O parlamentar fez pedido alegando haver notícias de que a Polícia Rodoviária Federal estaria preparada para realizar operações especiais em estradas neste domingo 30. Ele também citou reportagem de emissora de TV sobre a abertura de investigação pelo Ministério Público para apurar supostos usos políticos da PRF. Moraes justificou a decisão diante da proximidade do pleito. O processo eleitoral, o Moraes justificou a decisão diante da proximidade do pleito. O processo eleitoral, como um dos pilares da democracia, deve ser resguardado, afirmou o ministro. Acrescentou que cabe ao TSE fiscalizar a lisura dos procedimentos de maneira que não se altere a paridade nas eleições. Antes de conceder a liminar, decisão provisória, o presidente do TSE havia dado 4 horas para que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal prestassem informações sobre operações especiais no dia da eleição. Ele considerou, contudo, que as informações não foram suficientes a refutar as notícias amplamente divulgadas, não havendo até o momento indicação sobre as razões. Então vamos lá. Presta atenção nesse detalhe. Vamos entrar agora no dia 30 de outubro, tá certo? As blitz estão acontecendo. Segundo Silvinei Vasquez, a mando de Alexandre de Moraes, de uma planilha feita pela Marília de Alencar, né? A delegada Marília de Alencar, que mapeou os lugares onde o Lula tinha muito voto. Para essas blitz acontecer ali. E aí vem a Polícia Federal segura os ônibus nesses lugares onde supostamente eram eleitores de Lula que ia votar. E ali aonde o eleitor do Lula mais votou. Vamos entender isso na prática. Vamos lá. TSE manda diretor da PRF informar motivos de blitz em rodovia. Ora, essa informação, né? Se ele que mandou o Silvio fazer, ele está dando uma de mané para tirar o dele da reta. Não seria isso? Essa é uma interpretação, hein, gente? Vamos lá. Silvinei diz à PF que aumento de blitz no segundo turno foi pedido de TSE. Tá certo? Tá aí o Paulo Capelli falando, né? Agora, olha só, você entra no Google na época e pesquisa o que estava rolando no Google, né? A rede social estava sendo inundada por denúncias de que estavam barrando os ônibus no Nordeste. Os ônibus que a campanha do Lula pediu por Barroso colocar de graça, né? E que o Alexandre de Moraes mandou segurar os ônibus, segundo Silvinei Vasquez. Vamos lá. Então, quando você pesquisa no Google, né, essa hashtag aqui, deixe o Nordeste votar, você vai achar um monte de postagens, tá? E todas as postagens que você vai achar, ela é direcionada ao Nordeste. Então, aquela pergunta que fica, né? Isso aconteceu no dia 30 de outubro. No dia 30 de outubro, quem foi para as redes sociais, né, tocar um terror de que havia operação no Nordeste? E essa operação era só no Nordeste? Por que isso não foi deflagrado de uma forma mais abrangente? Mas por que essa campanha se colocou no Nordeste em especial? E vamos ver quem colocou isso no Nordeste. Aí você abre aqui, esse aqui, deixem o Nordeste votar.
Deixe o Nordeste votar, lidera a menção no Twitter após a ação criminosa da Polícia Rodoviária Federal. Quem postou? CUT, Central Única dos Trabalhadores. Aí você vai aqui, mesma coisa, ó. Deixe o Nordeste votar, lidera menções. Você vai aqui, né? Sempre CUT postando. E a CUT é o quê? A CUT é PT, né? Aí você vai aqui, ó, Rede RG, deixe o Nordeste votar, vira assunto mais comentado nas redes sociais. Aí você vai aqui pro deixe o Nordeste votar, a operação da Polícia Rodoviária Federal domina as redes sociais. Então, quem foi para a rede social fazer terror sobre essa questão da Blitz foi a esquerda. Olha, deixe o Nordeste votar, aconteceu bica, deixe o Nordeste votar, famosos reprovam a ação da Polícia Rodoviária Federal. Aí você vai pesquisando, né, ó, você vai vendo, ó, deixe o Nordeste votar. Por que só o Nordeste? Não aconteceu no Norte, não aconteceu no Sul, quer dizer, nos outros estados? Por que essa campanha foi deflagrada na rede social no Nordeste? Quem provocou isso? A esquerda, não é? Ó, respeite o Nordeste. Blog de Geografia, deixe o Nordeste votar. Aí você vai vendo, olha, deixe o Nordeste votar. Polícia Federal dificulta acesso em estradas do Nordeste. Isso virou assunto na rede social no dia 30. E aí você tem um Twitter do Humberto Costa, né, que é senador, acho que é senador do PT, né? De vários lugares do país chegam informações do descumprimento da gratuidade obrigatória do transporte público. É um flagrante desrespeito à justiça eleitoral que inibe a participação dos eleitores e interfere no processo democrático. Hein? Que isso, Humberto Costa? Como assim? Vamos ver o outro aqui, ó. Rondolfo Rodrigues, a turma que estava lá reunindo com o Barroso. Atenção, está havendo um descumprimento da ordem do TSE para que a Polícia Rodoviária Federal se abstenha de qualquer operação hoje. Recebemos vários relatos, sobretudo no Nordeste, de intimidação de eleitores. Estamos peticionando agora ao TSE para que seja intimado o diretor-geral da PRF. O que mais nós temos aqui? Ó, a Gleice Hoffmann também, ó, postou lá no Twitter dela, ó, isso aí foi para a CUT. Atenção, pedimos a prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e dos superintendentes regionais que não estão cumprindo a decisão do TSE. Peça aos parlamentares da nossa coligação que se dirijam aos locais da operação em seus estados e deem ordem de prisão aos policiais, inclusive PMs, como no Rio de Janeiro. Aí vem, em ação criminosa, a Polícia Rodoviária Federal barra eleitores de votar em todos os estados do Brasil. Caraca, isso é muito sério. Como é que fizeram isso? A Polícia Rodoviária Federal realiza, em pleno dia do segundo turno, uma série de blitz e operações que impedem o eleitor de votar. Caraca! Como é que isso inundou as notícias e tomou conta das redes sociais assim? O que mais que nós temos? Ó, mais um aqui, ó. Deixem o Nordeste votar, né? Aí a Leia parece que colocou isso, o Isa, sei lá o que colocou isso, né? Deixem o Nordeste votar. Aí vem, TSE faz alguma coisa, estão impedindo o transporte para o povo votar. Cadê a democracia? Estão querendo calar o povo. Queremos justiça. Aí, @TSEJusBR, @Alexandre de Moraes, @LulaOficial, @André Janone, @JanjaLula, @Choquei, @SitePTBR, Felipe Neto, @eleições 2022. Aí um outro cara lá colocou, né? Caralho, o bagulho tá ficando doido.
Então vamos entender. O pessoal da campanha do Lula procura o STF, faz a cabeça do Barroso para dar ônibus de graça para todo mundo votar. E aí o Alexandre de Moraes, segundo o Silvinei Vasquez, pediu para que a Polícia Rodoviária Federal fizesse essas blitz todas, nesse mapeamento que a Marília Alencar disponibilizou para ele, que eram os lugares onde o Lula tinha sido muito bem votado. E que no segundo turno a abstenção foi menor do que no primeiro. Então, as blitz beneficiou quem? A campanha do Lula. Vamos entender isso de um jeito melhor? O que aconteceu? A urna eletrônica veio exatamente acabar com essa corrupção que havia. E foi sendo aperfeiçoado. Biometria, que infelizmente só não pôde chegar a esse ano eleitoral 100% em virtude da pandemia. Mas porque 8,9 milhões de eleitores no primeiro turno não sabiam que a sua biometria estaria lá, porque não tinham feito a biometria no Tribunal Regional Eleitoral. Mas sim, Detran e INSS, quando chegaram, a biometria estava, aquilo de perguntar o que aconteceu. O que aconteceu? Qual é o rolo? Olha, o que eu estou entendendo que aconteceu é o seguinte, o TSE adotou o seguinte método: quem fez biometria chega lá na maquininha, bota o dedo e aparece os seus dados. Quem não fez a biometria, o TSE importou de outros órgãos as informações da sua digital. Só que isso não funcionou direito. O que os mesários informaram é o seguinte: mesmo não tendo feito a biometria, você tem que fazer 4 tentativas de colocar ali os seus dedos. Faz com um, faz com outro, faz com outro, faz com outro. Lógica, né? Não funcionou. Isso. O presidente da mesa autoriza você a votar. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Então, peraí, vamos entender agora essa fala dele. Você viu a problema da biometria, né? Porque é o seguinte, você vai votar com a biometria. Quando a sua biometria não funciona, quem abre a urna para você votar é o mesário. Porque no começo do processo eleitoral, quando ele vai tirar a zerésima, ele coloca a digital dele para cadastrar a digital dele, a do secretário, do segundo secretário, do primeiro mesário, do segundo mesário. Essa turma, esses 4 que trabalham na sessão eleitoral, eles cadastram as digitais deles. Por quê? Porque se caso a digital de um eleitor não funcionar, o mesário usa a digital dele para abrir a urna para o eleitor votar. Ou seja, o mesário tem autonomia para abrir a urna para votar, para qualquer um votar. Inclusive, ele com os cadernos na mão dos eleitores que está ali, ele digita o número do eleitor, pega a data, põe direitinho e vota no lugar do eleitor que não votou ou que não ia votar. E aí você pensa o seguinte: se o mesário tem todo esse poder, e aí é uma notícia que ninguém gosta de que fala, o mesário ele tem autonomia para fazer essa quebra da segurança da urna e votar. Então, no caso dessas blitz, aonde o Lula foi bem votado, que aconteceu no começo, na parte da manhã, com um pouco da parte da tarde, segurar os eleitores para não chegarem nas urnas. Então, a sessão eleitoral ficou vazia num determinado tempo e o mesário teve a possibilidade de usar aquele momento de obscuro, que não tinha ninguém ainda para votar, para pegar os cadastros de quem não costuma votar e já tem ali alguma coisa e votar para esse povo no lugar e votar no Lula, porque esse mapeamento foi onde o Lula foi bem votado. Não é? Continue vendo a fala do Moraes. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. Quem atuou no interior, vale para a capital também. Eu fui promotor eleitoral em Aguaí, é uma cidade perto, chegando em Minas Gerais, perto de Poços de Caldas.
no ginásio. Você tinha que ficar de olho, porque mesário, fiscal, pegava o biquinho de caneta, colocava aqui no punho, se não olhasse, dava um risquinho. Porque daí, com 2 votos em 2 candidatos para prefeito, se anulava o voto. Tinha gente que comia voto. Então, o que ele acabou de falar? Ele acabou de detonar o mesário e os fiscais. Que antes vale para a urna eletrônica e vale para o voto impresso. Quando o voto era impresso, que o mesário, né, colocava a caneta aqui e aí arriscava ali para anular, comia a cédula, piscava lá para... Quer dizer, o mesário é ideológico, ele tem uma vocação de fazer o esquema para o candidato dele. Então, se presta atenção, se vale para a urna eletrônica e vale para a urna física, se você faz as blitz e segura os eleitores fora da sessão eleitoral no começo da manhã, né, durante um bom tempo, e depois também, das 5 horas da tarde, depois que os eleitores foram embora, né, aí sobrou, quem que não votou? Se o mesário antes colocava a caneta aqui, comia o voto com a digital dele e ninguém olhando, será que ele não vai lá e pegar e votar os caras que não foram votar no lugar dele, nos eleitores que não foram, e fazer o voto todo em cima do Lula? Por isso que a abstenção foi menor no segundo turno, na história das eleições, a partir das eleições diretas para cá? Hein? Moraes não entregou o mesário nessa hora? Se vale para o voto impresso, vale para o voto eletrônico. O mesário é a pessoa humana. A falha é da pessoa humana. Então, se você segura os eleitores, barra os ônibus, segura os eleitores, aonde é que o Lula foi bem votado? Quem fez o serviço? Foi o mesário? Fica essa pergunta para você. Agora vamos terminar com isso aqui, porque a nossa intenção é salvar a democracia brasileira. E isso aqui é muito sério, presta atenção. Um bilhete premiado para o Senado em 2026. Eu venho alertando que o cargo mais importante em 2026 é o do Senado Federal. Mais importante, inclusive, que a presidência da República. E o ministro Alexandre de Moraes sabe disso. Essa matéria do jornal O Globo, do Lauro Jardim, diz que o ministro estaria procurando governadores para convencê-los a se candidatarem ao Senado. Vejam isso, que absurdo! Segundo essa matéria, o ministro estaria atuando em função político-partidária. Por quê? Porque ele sabe que é o Senado que pode impeachment um ministro da Suprema Corte. E em 2026, a chance do Senado ser renovado em 2/3 é gigantesca. E se isso acontecer, ele sabe que corre seríssimo risco de ser impeachmentado. E se essa matéria for verdadeira, essa atitude político-partidária do ministro constitui, em tese, crime de responsabilidade. Artigo 39 da Lei de Crimes de Responsabilidade, cuja consequência é impeachment. São crimes de responsabilidade dos ministros da Suprema Corte exercer atividade político-partidária. Não é exatamente isso que está acontecendo? E para arrematar, a Constituição Federal também proíbe isso. Artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias. Parágrafo único. Ao juiz é vedado, proibido, dedicar-se à atividade político-partidária. Então, vejam, senhores e senhoras, isso, além de gravíssimo, é proibido pela Constituição, é crime de responsabilidade, é imoral, antiético, é ridículo e absurdo. Então, encerrando o vídeo, a tese que nós estamos aqui sustentando é essa, né? Que o Alexandre de Moraes, sabendo que ele pode ser impeachmentado, né? Não só ele, como outros ministros, que estão atuando de forma política, né?
estão procurando candidatos. Porque será que eles têm um bilhete premiado para esses candidatos? Não, pode ir que a gente garante que você vai ganhar, porque nós temos, né, um jeitinho de colocar você lá, porque aí você garante que a gente não vai ser impeachmentado. Seria essa a preocupação do advogado? Esse aí é o advogado do Kid Preto, né, que está saindo muito bem nas redes sociais. Então você tem as duas personalidades, Marília, né, a Marília Alencar, a delegada, que agiu para fazer esse boletim, esse mapeamento, né, dos lugares aonde Lula seria bem votado, para fazer as blitz, segundo Alexandre de Moraes, né, segundo o Silvinei, a mando do Alexandre de Moraes, segurar os ônibus que o próprio Lula, a campanha do Lula pediu para colocar. Para quê? Para dificultar a chegada do eleitor, para que o mesário tivesse essa possibilidade de agir livremente e fazer que o Lula ganhasse no segundo turno, né, nesses lugares onde houve o mapeamento. Por isso que essa planilha não pode ser disponibilizada, porque vai dar na cara que, olha, aonde houve as planilhas foi onde o Lula foi bem votado. Então, essa narrativa inversa, da psicologia reversa, de dizer, vamos colocar a culpa no Bolsonaro para disfarçar que nós é que estamos fazendo isso, essa é a tese que nossa Comissão Cidadã de Inquérito está levantando. E agora, vendo a Marília de Alencar sendo defendida pelo advogado da campanha do Lula, que foi ministro da Justiça do Lula, e o Silvinei Vasquez, que confirmou que as operações da PR foi a mando do Alexandre de Moraes, a gente chega a ter essa conclusão, que tudo isso foi armado para realmente, né, impedir que eleitores pudessem ir lá votar, sim, mas não para ajudar o Bolsonaro, para ajudar o Lula. O Lula, que tinha saído da cadeia recentemente, estava sem prestígio e precisava de uma super tarefa para colocar ele na presidência. E aí, essa dobradinha TSE, STF com a campanha do Lula ficou muito evidente nesse inquérito que estamos apresentando para vocês. Se você chegou até aqui, fica a seu critério fazer um bom uso desse material. Porque aqui a gente não quer pôr fogo no parquinho, nós queremos resgatar a democracia. E eu acho que esse é a corrosão aonde está acontecendo o fato mais grave contra o nosso sistema democrático de direito. E aí eu peço a você, gentilmente, entendeu? Que compartilhe, comente com educação, com respeito, né? Porque isso é muito grave. E eu quero também, né, que, se possível, se inscreva no nosso canal para você continuar acompanhando os nossos inquéritos que acontecem aqui, né, quase que diário. Isso é uma luta árdua, de pesquisa, e não sou eu sozinho. Tem muitos membros aí que estão contribuindo com Pix. Pode ser você também, um contribuidor, né? jpnoticias@gmail.com. E aí você vai ajudar a gente a criar esse Tribunal Popular, né? Essa Comissão Cidadã de Inquérito, que está para defender a sociedade e defender as instituições e o Estado Democrático de Direito. Então, contra qualquer narrativa, nós apresentamos a nossa tese. E se você é o juiz, faça seu comentário, tá certo? Ah, mas eu quero te ajudar, João, quero ajudar a comissão. Eu não trabalho com Pix, não tem importância. A gente tem uma conta que é fácil de você mandar uma contribuição, que é essa conta aqui, ó. É uma conta poupança na Caixa Econômica Federal. Dá um print aí na tela, anota isso aí, para você poder contribuir da forma mais fácil que você quiser. Qualquer valor vai estar ajudando. Nós estamos aqui para defender a democracia. E você viu aí como é difícil para defender a democracia. Está aí o projeto da anistia. Mais da metade dos parlamentares da Câmara dos Deputados defendem um projeto de anistia. Está na hora desses ministros apoiarem a anistia para eles mesmos, para Marília, para o Silvinei Vasquez, para o Alexandre de Moraes, para o Barroso, para o Flávio Dino, tá certo? Porque a coisa está pegando, não é para o lado da oposição,
mas sim para o lado daqueles que estão corroendo a nossa democracia por dentro. Fique com Deus.